Após a morte inesperada de Shenzhou, mestre em fumar, beber e frequentar boates, ele transmigra para o corpo de uma esposa submissa, um substituto nupcial com uma tatuagem de besta e flechas. Assim, ele interpreta um humilde arqueiro durante o dia. E continua frequentando boates e virando à noite. O protagonista masculino, Zhou Lai, também não gosta dessa esposa submissa que foi forçado a casar. Todos os dias ele a trata com sarcasmo e violência emocional. Até que um dia, ele a viu em uma pista de corrida, sua esposa tímida e fraca, acendendo um cigarro com uma mão. E com a outra, trocando de marcha, drifting no limite, dirigindo e saltando sobre uma ponte quebrada. Zhou Lai ficou estupefato. Essa realmente era sua esposa pequena, mansa e vulnerável? Naquele momento, Zhou Lai, com mais de uma dezena de guarda-costas, correu furiosamente em direção a Shenzhou. Shenzhou se virou e correu freneticamente em direção ao penhasco. No instante em que estava prestes a ser pego, ele de repente virou a cabeça. Óculos grandes à prova d'água cobriam a maior parte de seu rosto, revelando apenas um sorriso malicioso. No segundo seguinte, ele levantou o dedo do meio para Zhou Lai, e então pulou direto do penhasco. As pupilas de Zhou Lai se contraíram repentinamente. Ele estendeu a mão para agarrá-lo, mas a roupa do jovem escorregou por entre seus dedos. Zhou Lai esticou a cabeça e descobriu que o jovem emergiu repentinamente da água, revelando-lhe um sorriso provocador. Zhou Lai endureceu o olhar e pulou direto, ignorando a obstrução dos guarda-costas. Shenzhou estava planejando nadar para outro lugar, quando de repente ouviu um estrondo alto atrás dele. Ele virou a cabeça e descobriu que era Zhou Lai quem também havia pulado. Zhou Lai sentiu uma dor tão intensa que perdeu o controle na água. Shenzhou percebeu que Zhou Lai não emergia há muito tempo. Ele amaldiçoou em voz baixa. Droga, ele pode ser um idiota, mas ele também é estúpido. Mas ele não podia deixar de salvá-lo. Afinal, essa pessoa era seu grande benfeitor. Shenzhou rapidamente mergulhou na água e viu Zhou Lai com os olhos fechados. Ele rolou preguiçosamente para o lado de Zhou Lai. No momento em que sua mão tocou o outro, essa pessoa abriu os olhos. Zhou Lai engasgou repentinamente com água, abrindo um par de olhos sombrios, agarrando firmemente o braço de Shenzhou. Shenzhou se debateu, mas a força de Zhou Lai era surpreendente. Zhou Lai estava louco? Ele ainda queria pegá-lo neste momento, embora ele próprio estivesse começando a apresentar sinais de afogamento. Então, ele não poderia ser culpado. A mão de Shenzhou desceu e apertou com força. Os olhos de Zhou Lai se arregalaram repentinamente. Olhando ferozmente para Shenzhou na água, a escuridão em seu rosto visivelmente se intensificou em uma fúria avassaladora. Pena que Shenzhou estava usando óculos à prova d'água. Caso contrário, ele realmente gostaria de levantar as sobrancelhas para Zhou Lai. Nada mal, irmão. Shenzhou aproveitou este momento. Agarrou a cabeça de Zhou Lai e então se aproximou. Percebendo sua intenção, a expressão de Zhou Lai ficou feia. Sua boca espremeu a palavra saia, mas naquele momento ele quase havia chegado ao seu limite. Shenzhou poderia subjugá-lo facilmente. Os cantos da boca de Shenzhou se curvaram em um sorriso travesso e beijou Zhou Lai diretamente. As pupilas de Zhou Lai se contraíram. Mas seu corpo instintivamente começou a sugar o ar da boca do jovem. Mas no segundo seguinte, ele rangeu os dentes. Raiva por raiva, o que diabos ele estava fazendo com a mão em seu abdômen? Até o sistema ficou sem palavras. Ele claramente poderia puxar Zhou Lai para cima, mas Shenzhou insistiu em tirar vantagem. Todo mundo sabia o que ele estava tramando. Sob o olhar assassino de Zhou Lai, Shenzhou apalpou o suficiente antes de puxá-lo para a margem. Assim que chegou a costas, Zhou Lai sentou-se no chão e tossiu violentamente algumas vezes. Shenzhou assobiou para ele. Seus músculos peitorais são tão grandes. Zhou Lai levantou a cabeça abruptamente. Vaza! Shenzhou assobiou e se virou para sair. Como resultado, no segundo seguinte, ele foi derrubado por trás. Eles grunhiram e caíram no chão. Solte! Eu acabei de te salvar. É assim que você me retribui. Eu nem te pedi para me salvar. Zhou Lai virou Shenzhou e o prendeu sob si, estendendo a mão para tirar seus óculos à prova d'água. Quem diabos é você? Shenzhou imediatamente agarrou seu pulso, sorrindo docemente. Eu sou seu marido, meu amor. Ggg. Zhou Lai hesitou por um momento. Shenzhou aproveitou esta oportunidade para tentar se virar, mas foi rapidamente pressionado novamente por Zhou Lai, que reagiu rapidamente. Zhou Lai rangeu os dentes. Solte. Shenzhou inclinou a cabeça. Sério? Eu tenho uma queda por você há muito tempo. Eu até te sigo. Shenzhou disse maliciosamente.
Você não sabe o quão animado eu fico toda vez que vejo você balançando sua bunda grande na academia. Antes que o choque nos olhos de Zhou Lai se intensificasse, Shenzhou disse palavra por palavra: Irmão, eu vou chamar a polícia. Cale a boca, especialmente quando você está respirando fundo. Tão sexy. Irmão, estou realmente fascinado por você. Shenzhou disse, propositalmente estendendo a língua e lambendo o pulso de Zhou Lai, também permitindo que Zhou Lai visse claramente a tatuagem em sua língua. Na verdade, era uma cobra venenosa enrolada em uma rosa. A cabeça da cobra olhava para ele friamente. Zhou Lai de repente reagiu. Ele jogou Shenzhou para longe, levantando-se de cima dele e então esfregando seu pulso com força. Você é doente da cabeça. Shenzhou lambeu os lábios. Querido, você é tão gostoso. Mas eu tenho coisas para fazer. Até a próxima. Até mais. Ele pulou de volta para a piscina, deixando Zhou Lai na margem rangendo os dentes. Não seja pego por mim. Assim que ele terminou de falar, duas mãos flutuaram lentamente na superfície da água. E então formaram um coração freneticamente e o enviaram voando para fora. Zhou Lai instantaneamente se sentiu enojado. O assistente Zhang correu apressadamente. Zhou Jie, onde está o pessoal? Zhou Lai lançou-lhe um olhar severo. Morreram. Zhang Shu exclamou. Morreram. Então retirarei a ordem de perseguição contra ele. Uma veia saltou na testa de Zhou Lai. Continuar procurando. Zhang Shu estava confuso. Então, Zhou Jie, ainda vamos correr. Zhou Lai olhou para o céu. Depois de tanto trabalho, já estava quase anoitecendo. Ele franziu a testa. Não vou. Então, para onde você vai? Vendo Zhou Lai partir a largos passos, Zhang Shu ainda estava um pouco desapontado. Originalmente, ele planejava dirigir algumas voltas e depois ir comer em Dongxia Mansion. Ouvi dizer que o novo restaurante lá é muito bom. Zhou Lai parou. Virou-se. Enquanto isso, Shenzhou pegou um táxi de volta. A consequência de usar o corpo em excesso foi que ele teve febre assim que voltou. Foi causado pela ferida na mão direita. O sistema olhou para suas mãos originalmente bonitas, agora cheias de feridas, e sentiu um pouco de pena. O que foi? Suas mãos na vida passada não eram melhores do que estas, eram até um pouco ásperas. Todas eram marcas deixadas por seus vários treinamentos. O sistema sabia que não podia convencê-lo. Deixe a enfermeira vir e enfaixar. Shenzhou acenou com a cabeça, mas não esperava que quem viesse fosse o médico que lhe disse o futuro da última vez. Como suas mãos ficaram assim? Li Yanshen franziu a testa. Shenzhou sorriu. Quebrei um copo sem querer e me cortei. Ele apontou para os cacos de vidro ao lado. Li Yanshen franziu a testa. Tenha cuidado da próxima vez. Ele baixou a cabeça. Cuidadosamente, ele aplicou remédio em Shenzhou. Vendo tão sério, Shenzhou curvou os olhos. Li Yanshen fez uma pequena pausa. Seu olhar desviou-se discretamente dos olhos semicerrados de Shenzhou. Não precisa agradecer. Este está enfaixado. Troque para outra mão. Shenzhou acenou com a cabeça. Li Yanshen estava prestes a se levantar e mudar de posição quando tropeçou de repente. Toda a pessoa caiu nos braços de Shenzhou. Através da máscara, uma leve fragrância de rosas entrou lentamente em suas narinas. Suas orelhas ficaram vermelhas instantaneamente. Desculpa. Desculpa. Li Yanshen se apressou em se levantar, em pânico. Na verdade, ele não conseguiu se levantar por várias vezes. Shenzhou sorriu levemente. Devagar. Quando Zhou Lai voltou carregando uma sacola de coisas, o que ele viu foi essa cena. O sol vermelho alaranjado brilhava pela janela, adicionando um pouco de suavidade aos olhos frios e claros do jovem. Ele estava sorrindo levemente de lado, e o médico usando uma máscara estava completamente sobre ele. Embora o médico estivesse usando uma máscara, suas sobrancelhas eram profundas. Presumivelmente, ele não deveria ser feio. Parabéns ao anfitrião por completar o primeiro ponto de missão, ser visto por Zhou Lai com outro homem, resultando em um mal-entendido. Uma recompensa de 10.000 yuan será acreditada após um atraso de 3 segundos. O relatório do sistema soou. O sistema e Shenzhou ficaram surpresos por um momento. Ambos viraram a cabeça para olhar para a porta ao mesmo tempo. Zhou Lai estava contra a luz. O que vocês estão fazendo? Shenzhou arqueou as sobrancelhas. Ele não esperava completar a missão sem querer. Ele entrou rapidamente no personagem, seu rosto empalidecendo. Zhou Lai, não pense demais. O Dr. Li está apenas me ajudando a aplicar remédio. Aplicar remédio? Zhou Lai entrou.
Shenzhou percebeu que ele ainda estava carregando uma sacola na mão. Zhou Lai sorriu, mas não sorriu. Você está me chamando de cego, não é? Ele olhou para Li Yanshen. Aplicar remédio a ponto de precisar ficar em cima da minha noiva? Desculpe, eu tropecei sem querer agora. Tropeçou. Zhou Lai puxou levemente os cantos da boca e jogou as coisas em sua mão no chão. A sacola se abriu. Shenzhou percebeu que estava toda embalada com comida. Ele ficou surpreso por um momento. Zhou Lai voltou para trazer comida para ele. Quando ele voltou a si, Zhou Lai já havia avançado e socado o rosto de Li Yanshen. Quando você não tropeça, você sempre tropeça nesta hora. O que você fez com ele estes dias? A máscara de Li Yanshen foi derrubada. Ele bufou. Senhor Zhou, você realmente está enganado. Eu não fiz nada. Mentira! Zhou Lai estava prestes a dar outro soco, mas Shenzhou se levantou da cama apressadamente, cambaleando, e agarrou a mão de Zhou Lai. Seu rostinho estava cheio de medo, e seus olhos estavam cheios de lágrimas. Zhou Lai, nós realmente não fizemos nada. Ele estava me ajudando a aplicar remédio. Os olhos sombrios de Zhou Lai caíram sobre ele. Ele agarrou a gola de Li Yanshen e o arrastou para o banheiro. Justamente quando ele estava prestes a chutar a porta, Shenzhou começou a chorar baixinho atrás dele. A mão dói muito. Zhou Lai virou a cabeça abruptamente. Ele viu Shenzhou tremendo a mão. Acontece que ele empurrou Shenzhou para fora agora, e Shenzhou caiu direto sobre a pilha de vidro. A mão que havia sido enfaixada estava sangrando novamente. Shenzhou levantou a mão. Zhou Lai, nós realmente não temos nada. Quebrei o vidro sem querer e cortei a mão. O médico Li me ajudou a enfaixar. Vendo seus ombros tremendo daquele jeito e o curativo na mão, a raiva de Zhou Lai diminuiu gradualmente. Li deu um remédio para Shenzhou. Shenzhou rapidamente olhou para o médico Li. O médico Li sinalizou para ele sair rapidamente. O médico Li encontrou o olhar de Shenzhou. Sua expressão era normal, e então ele saiu mancando. Mas antes de sair, o olhar do médico Li pousou em Zhou Lai, seu olhar obscuro e incerto. Zhou Lai nunca havia enfaixado ninguém antes, então quando Shenzhou se virou, ele descobriu que suas duas mãos estavam embrulhadas como bolinhos de arroz. Ele piscou os olhos, um pouco sem saber se ria ou chorava, e disse baixinho: Isso é inconveniente. O que é inconveniente? Contrate um cuidador e pronto. Não vai nem deixar você comer sozinho? Mas Shenzhou mordeu o lábio. E quando eu for ao banheiro? Contratar um cuidador. Zhou Lai de repente fez uma pausa. Ele ergueu os olhos para Shenzhou, franzindo a testa. Embora o médico pudesse realmente estar enfaixando. Mas ele não perdeu um traço de hesitação nos olhos da outra pessoa. Ele definitivamente tinha intenções em relação a Shenzhou. E se o cuidador que viesse também tivesse mais intenções? Shenzhou não seria facilmente intimidado. Zhou Lai ficou em silêncio com uma cara sombria. Shenzhou disse suavemente: Você ainda pode me ajudar a desamarrar? O olhar de Zhou Lai varreu suas orelhas avermelhadas, e seus dedos se moveram ligeiramente. Uma voz suave: Apenas me chame. Shenzhou olhou para Zhou Lai com os olhos arregalados. O que está olhando? Está decidido. Shen, você foi roubar tumbas com meu pai de novo? Shenzhou disse baixinho. Eu não vou roubar tumbas. Zhou Lai disse asperamente. Eu digo que você vai, então você vai. Shenzhou se sentiu um pouco magoado, mas infelizmente sua personalidade não o permitia ser agressivo. Ele só conseguiu murmurar depois de um tempo. Como você pode me intimidar tanto? Vendo Shenzhou tão magoado, mas com medo de falar. Apenas usando uma voz suave e inofensiva para condenar sua lamentável situação. Zhou Lai não sentiu aversão pela primeira vez. Shenzhou olhou fracamente para as coisas no chão. Zhou Lai olhou para a caixa para a viagem no chão. Jogue fora. Vou pedir para alguém enviar uma nova. Shenzhou disse baixinho. Não, não precisa. Nada derramou. Não desperdice. Zhou Lai, você não. Eu disse para jogar fora se caiu. Não estou precisando desse pouco de dinheiro. Shenzhou olhou para a lagosta australiana, o caranguejo e o bife na caixa transparente, e engoliu em seco. Um leve rubor surgiu em suas orelhas. Não posso jogar fora. Esta é a primeira vez que você me dá algo. Zhou Lai parou ligeiramente, ergueu os olhos para Shenzhou. Shenzhou apertou os dedos e abaixou a cabeça. A voz era quase inaudível. Ninguém nunca me deu isso. Posso?
Shenzhou perguntou novamente em voz baixa. A alegria em seus olhos estava quase transbordando. Está ficando frio. Zhou Lai virou a cabeça e bufou friamente. Apenas alguns bocados de comida. Eu realmente não vou deixar você comer? Faz parecer que minha família Zhou está maltratando você. Ele disse isso. Mas Zhou Lai já havia puxado a mesa da cama e aberto a comida. O vapor ainda saía quando a tampa foi aberta. Os olhos de Shenzhou brilharam instantaneamente. Zhou Lai olhou para ele discretamente, especialmente em seus olhos brilhantes. Shenzhou estava prestes a pegar os pauzinhos, mas de repente percebeu que suas mãos estavam embrulhadas como bolinhos de arroz. Ele não teve escolha a não ser olhar para Zhou Lai com desejo. Zhou Lai bufou friamente. Que problemático! Shenzhou, que não conseguia comer, estava prestes a ficar furioso. Quando viu Zhou Lai franzir a testa e pegar uma colher, aparentemente pensando em como começar, o jovem mestre Zhou sempre foi servido por outros desde que era criança. Esta foi a primeira vez que ele cuidou de outra pessoa, então seus movimentos foram um pouco rígidos. Ele pegou uma colher de sopa aleatoriamente e a levou à boca de Shenzhou. Shenzhou estava com tanta fome que não pensou muito e engoliu de uma vez. Está muito quente. A voz parou abruptamente. O silêncio caiu no quarto. O olhar de Zhou Lai tornou-se estranho pouco a pouco. Ele olhou para Shenzhou. Shenzhou sentou-se ereto na cama, extremamente envergonhado. Coma! Essa sopa está velha. Zhou Lai não acreditou. Eles ainda estavam apertando o queixo de Shenzhou. Uma ideia de repente brilhou em sua mente. Zhou Lai tentou estender a mão para bloquear a metade superior do rosto de Shenzhou. Shenzhou apertou os dedos com força. O sistema estava ficando ansioso. Pense em uma maneira rápida, ele vai reconhecer. Zhou Lai colocou a mão nos olhos de Shenzhou, revelando apenas seu queixo fino. De repente, ele sentiu um toque úmido na palma da mão. Os cílios curvados tremiam levemente em sua palma. Ele ficou surpreso, moveu a mão e viu os olhos de Shenzhou vermelhos. Lágrimas escorriam constantemente do canto de seus olhos. Por que você está chorando? Zhou Lai perguntou inconscientemente. Shenzhou virou a cabeça e disse com uma voz rouca. Talvez não valha a pena mencionar para você, mas estas são coisas que eu nunca provei. Zhou Lai ficou atordoado por um momento. Racionalmente falando, a família Shen ainda era rica antes de sua queda. Não era como se eles não pudessem pagar por essas coisas. Ele de repente apertou o queixo de Shenzhou e virou a pessoa para ele. Sua família não te trata bem? Shenzhou se lembrou de algo. O brilho nos olhos diminuiu gradualmente. Eu também não sei. Parece que meus pais não gostam de mim. Meu irmão tem tudo que eu não tenho, e tudo que eu tenho, tenho que entregar para ele. Shenzhou sorriu amargamente. Às vezes, duvido que eu seja filho deles. Desde o ensino médio, trabalho e estudo para pagar minhas mensalidades. Ao meio-dia e à noite, também tenho que voltar para casa para cozinhar e limpar para eles. A comida está pronta, mas não posso comer na mesa, só posso comer restos. Só posso dormir com o cachorro. O sistema estava inexpressivo. O anterior ainda está bom. O que é isso de comer restos no final? Inventei. Mas Shenzhou não exagerou. Os pais deste corpo realmente não são bons com ele, favorecendo mais o irmão. Então, quando tem dinheiro? Shenzhou não gastou nada. Quando não tem dinheiro, querem vendê-lo. A expressão de Zhou Lai estava assustadoramente sombria. De repente, ele percebeu algo. Então você não se casou por vontade própria? Foram eles que te forçaram. Shenzhou não é alguém que busca poder e influência. Shenzhou ficou atordoado. Eu não me casei por vontade própria. Não sei por quê. Depois que Zhou Lai ouviu essa frase, de repente sentiu um certo desconforto no coração, mas logo. Shenzhou se apressou em explicar novamente. Também não é, eu. Eu também me casei com você por vontade própria. A raiva que Zhou Lai acabará de sentir foi imediatamente suprimida. Ele ergueu uma sobrancelha, olhando para Shenzhou, cujas orelhas estavam vermelhas. O que você quer dizer? Uma hora diz que se casou por vontade própria, outra hora diz que não se casou por vontade própria. Shenzhou mordeu o lábio com força. Como ele deveria explicar? Ele não queria se casar com Zhou Lai de uma forma tão desonrosa. Mas ele realmente gosta de Zhou Lai em seu coração. Shenzhou sabia muito pouco, mas Zhou Lai estava ficando cada vez mais interessado. Ele agarrou o pulso de Shenzhou, puxou-o para perto e o forçou a encará-lo. Fale! Shenzhou foi pego de surpresa e puxado para perto de Zhou Lai. Quando ele levantou a cabeça, seu rosto estava quase colado ao de Zhou Lai. Ele podia até sentir o hálito de Zhou Lai.
Ele só queria comer. Por que isso se transformou em um momento ambíguo entre ele e Zoulai? Ele olhou de soslaio para a comida que já estava esfriando e estava com muita vontade de surtar, mas Zoulai interpretou isso como uma esquiva. Olhe para mim. Shenzhou fechou os olhos. Porque estou apaixonado por você há muito tempo. O toque do celular de Zoulai tocou de repente, abafando as palavras de Shenzhou. Zoulai soltou a mão de Shenzhou. Originalmente, ele queria desligar o toque do celular, mas ficou atordoado depois de ver o nome. Shenzhou percebeu que Zoulai não atendia o telefone há muito tempo. Seus olhos não puderam deixar de espiar o celular de Zoulai. Depois de ver claramente o nome, o rosto de Shenzhou empalideceu repentinamente. Shu Qingji, o sistema disse animadamente, o protagonista passivo do livro original. Shu Qingji e Zoulai eram inimigos mortais desde a infância. Os dois brigavam desde pequenos, mas ninguém conseguia dizer. Quando se enfrentavam, se viam mais aversão ou mais outros sentimentos. Na véspera da formatura da faculdade, Zoulai convidou Shu Qingji para sair pela primeira vez. Ninguém sabe o que aconteceu naquela noite. Shu Qingji foi para o exterior. Desde então, os dois nunca mais se encontraram. Mais tarde, Zoulai não permitia mais que as pessoas ao seu redor mencionassem Shu Qingji. Shenzhou tocou o queixo. Então, esses dois são amantes que vivem se desentendendo. Reconciliação após separação. Não sei, eu só tenho sua história. Podemos ir embora quando terminarmos de atuar como coadjuvantes. Mas na história original, você conhece Shu Qingji. E acredita profundamente que Zoulai e Shu Qingji gostam um do outro. Shenzhou encolheu os ombros, enquanto Zoulai apenas olhava para o celular. Seus olhos mudavam constantemente, sem saber o que estava pensando. O toque do celular parou e tocou novamente. Mas Zoulai não atendeu por muito tempo. Finalmente, o toque do celular parou e se transformou em uma mensagem. Zoulai, voltei para o país. Estou no aeroporto agora. Venha me buscar. Shenzhou olhou para Zoulai e descobriu que sua expressão era muito interessante. Com certeza, deve haver algo entre Zoulai e Shu Qingji. Caso contrário, por que Shu Qingji pediria Zoulai para buscá-lo assim que voltasse para o país? Ele suportou a pontada de dor em seu coração e perguntou suavemente, não vai atender? Zoulai franziu a testa. Por que eu o buscaria? Ele desligou o celular diretamente. Se eu for buscá-lo, você vai morrer de fome aqui hoje. Ao ouvir o que Zoulai quis dizer, os olhos de Shenzhou brilharam levemente. Mas por causa dessa interrupção, Zoulai também se esqueceu do que havia acontecido agora há pouco. Ele olhou para a comida na mesa. Está tudo frio. Deixa pra lá. Vou te levar para comer diretamente. Shenzhou olhou para as mãos dos dois se entrelaçando, e um traço de alegria não pôde deixar de brilhar em seus olhos. Zoulai ainda estava dirigindo aquele G-Wagon modificado. Shenzhou olhou para o carro alto e seu coração disparou imediatamente. Porque ele se lembrou que da última vez ele demorou muito para entrar no carro e deixou Zoulai infeliz. Shenzhou o simulou inúmeras vezes em sua mente. Desta vez, ele deve entrar de uma vez por todas. Mas assim que a porta do carro se abriu, ele foi pego no colo diretamente. Shenzhou ficou imediatamente paralisado. Ele levantou a cabeça para olhar para Zoulai. Ah! Aprendeu a ser atencioso? Zoulai encontrou seu olhar. Está olhando para o quê? Deixe você mesmo entrar no carro, senão amanhã não terá o que comer. Espere até a hora de entrar no carro. As orelhas de Shenzhou estavam vermelhas. Ele olhou para o outro lado do carro, passando pelas pontas dos dedos. Zoulai, que se preparava para entrar no carro, de repente teve um pensamento. Talvez Zoulai gostasse um pouco dele. Gostava dele. Zoulai dirigiu rápido e logo chegou ao lugar do tio Zan. Zoulai pediu diretamente um monte de coisas. Coma. Shenzhou piscou os olhos e olhou para Zoulai, com medo de que Zoulai o queimasse novamente. Caso contrário, você ainda pode me ajudar a desamarrar? Eu acabei de te dar um curativo e você já quer desamarrar. Shenzhou, você não. Então você. Chame um garçom. Não precisa. Antes que Shenzhou pudesse falar, Zoulai pegou um pedaço de carne com os pauzinhos e enfiou na boca dele. Shenzhou mastigou, mastigou, mastigou e engoliu. Então olhou para Zoulai piscando os olhos novamente. Zoulai olhou para suas bochechas cheias. Ele tocou o nariz e pensou que era como ele imaginava. Ele também tinha visto o tio Zan com o gato dele, obedientemente aninhado em seus braços. O tio Zan segurando petiscos para gatos. Aquele gatinho era assim, com os olhos brilhantes, estendendo a pequena língua e lambendo alegremente. Então ele teve um capricho e quis alimentar Shenzhou.
Não sei por quê. Ele simplesmente sentia que Shenzhou não era diferente de um gatinho. Aquele. Shenzhou viu que Zhou Lai o alimentou com tanta coisa, mas não descascou o camarão. Zhou Lai viu ele olhando ansiosamente para aquele prato de camarão. De repente, uma pontada de diversão surgiu. Qual? Shenzhou ficou ansioso. Camarão. Lagostim. Zhou Lai arqueou as sobrancelhas. Quer comer? Implore para mim. Ainda podemos brincar alegremente? Shenzhou teve que usar duas mãos para prender a manga de Zhou Lai e balançá-la. Sussurrando, comer camarão, comer camarão. Os lábios de Zhou Lai se curvaram em um sorriso que ele mesmo não percebeu. Colocou as luvas e começou a descascar o camarão para Shenzhou. O jovem mestre Zhou nunca tinha descascado o camarão. Então ele apenas puxou algumas vezes aleatoriamente. A maior parte da carne do camarão foi arrancada por ele. No final, quando chegou na frente de Shenzhou, só restava uma pequena porção. Vendo Shenzhou sentir dor, ele odiava mais quem desperdiçava comida, mas sua boca se abriu honestamente. Mordeu o camarão que Zhou Lai ofereceu. Finalmente comeu algo que gostava. Shenzhou apertou os olhos, muito satisfeito. Como ele estava segurando diretamente com as mãos, Shenzhou inevitavelmente mordeu levemente o dedo de Zhou Lai. A mão de Zhou Lai parou levemente. Seus olhos varreram a expressão satisfeita de Shenzhou. Isso fez Zhou Lai não conseguir evitar de ter um pensamento. Se Shenzhou tivesse um rabo, ele com certeza o balançaria de forma adorável. Não fique aí parado. Descasque rápido, descasque rápido. Shenzhou usou suas mãos de gato Doraemon novamente para prender a manga de Zhou Lai e balançá-la. Por que você está parado? Zhou Lai voltou a si e encontrou o olhar ligeiramente confuso de Shenzhou. Ele tossiu levemente, desviou o olhar e resmungou com uma voz rouca. Por que você está com tanta pressa? Ainda ousa me dar ordens, não é? Shenzhou engasgou e esfregou o nariz com a mão. Quando ele come algo delicioso, ele não consegue evitar de ficar animado. Por um momento, ele não conseguiu se conter. Esqueceu sua personalidade. Shenzhou abaixou a cabeça. Desculpe. Em um instante, Shenzhou voltou a ter uma aparência tímida e medrosa. O sorriso de Zhou Lai desabou de repente. Ele não estava bem agora mesmo? Por que ele está mostrando essa aparência assustada e encolhida de novo? Uma irritação inexplicável encheu seu coração. A atmosfera alegre original voltou a ficar abafada. Zhou Lai descasca um. E Shenzhou come um. Nenhum dos dois estava falando. Zhou Lai de repente parou. Seus olhos varreram Shenzhou pensativamente, mas Shenzhou apenas ficou surpreso por um momento e abaixou a cabeça. Ele também não estava segurando o canto de sua camisa e implorando como antes. A frieza ao redor de Zhou Lai ficou cada vez mais densa. Nem ele mesmo sabia por quê. Shenzhou, que abaixou a cabeça, estava muito ansioso. Que loucura Zhou Lai está fazendo de novo? A raiva surgiu novamente em seus olhos. Jogou os pauzinhos diretamente na mesa. Se não quer comer, não coma. Zhou Lai disse essa frase. E foi embora diretamente. Shenzhou parecia perplexo. Ele não está doente, não é? Do nada, ele enlouqueceu. Shenzhou não se importou com ele. Vendo a figura de Zhou Lai desaparecer, ele rasgou a atadura em sua mão diretamente. Depois que ele finalmente comeu e bebeu o suficiente, ele planejou sair. Shenzhou pensou que Zhou Lai já tinha ido embora. Ele caminhava e tirava cigarros do bolso, mas não encontrou um isqueiro. Ele coçou a cabeça. Então percebeu que devia ter deixado no lado de fora quando pulou na água hoje. Justamente quando estava irritado, ouviu o som de um isqueiro estalando ao lado dele. Shenzhou não pensou muito e abaixou a cabeça para se aproximar. Irmão, me empresta um fogo. A outra pessoa hesitou por um momento. Sua voz estava inexplicavelmente fria e sombria. Não tenho. Shenzhou levantou o queixo. Então um cigarro também serve. Como resultado, quando ele levantou a cabeça, encontrou o rosto inexpressivo de Zhou Lai. Shenzhou. Os olhos de Zhou Lai se moveram e pousaram sobre ele. Quando você aprendeu a fumar? Eu não sabia. Ou você sempre fumou? Shenzhou forçou um sorriso rígido. Você não foi embora? Zhou Lai sorriu ironicamente. Se eu tivesse ido, teria visto uma cena tão interessante? Ele agarrou o pulso de Shenzhou. Com uma voz fria, ele perguntou, onde você esteve esta tarde? Zhou Lai de repente pensou. Esta tarde, aquele pervertido machucou a mão quando estava escalando. E quando ele voltou para o quarto do hospital? As mãos de Shenzhou também estavam coincidentemente cortadas por vidro. O hospital e a Baía da Lua Azul são tão perto. Seria uma coincidência?
E agora, Shenzhou também sabe fumar, olhando para a postura habilidosa dele. Não é de hoje ou ontem. E suas mãos? Elas foram realmente cortadas por vidro? Ou você está escondendo algo de mim? Ao dizer a última frase, o olhar de Zhou Lai se tornou extremamente sombrio e ameaçador. Shenzhou gaguejou. Eu estive no quarto do hospital a tarde toda. Se você estava no quarto ou não, eu vou verificar as câmeras de segurança. Zhou Lai agarrou diretamente o pulso de Shenzhou. Venha comigo. Zhou Lai, o que você está dizendo? Eu não entendo nada. Os olhos de Shenzhou estavam cheios de lágrimas, mas Zhou Lai o arrastou desajeitadamente para dentro do carro. Cale a boca. Zhou Lai virou a cabeça para olhar para Shenzhou. Ele de repente pensou em algo. Aquele jovem tinha uma tatuagem na base da língua. Sim, por que verificar as câmeras de segurança? É só olhar a base da língua de Shenzhou. Seu rosto ficou sombrio. Ele puxou Shenzhou e disse em voz baixa, abra a boca. Shenzhou balançou a cabeça, fechando os lábios com força. Zhou Lai zombou. Por quê? Você não quer abrir porque tem uma tatuagem na língua? Shenzhou balançou a cabeça. Não. É que eu tenho restos de comida nos meus dentes. Vou repetir, abra a boca. Quanto mais Shenzhou se recusava a abrir a boca, mais forte se tornava a ideia na mente de Zhou Lai. Até mesmo o rosto de Shenzhou parecia se sobrepor ao do jovem no bar. Será que Shenzhou é realmente aquele pervertido? O olhar de Zhou Lai ficou cruel. Ele apertou o queixo de Shenzhou diretamente para forçar a abertura. Zhou Lai agarrou Shenzhou. Abra a boca. Shenzhou balançou a cabeça, lutando, fechando os lábios com força. O olhar de Zhou Lai ficou cruel. Ele apertou o queixo de Shenzhou diretamente para forçar a abertura. Mas assim que ele abriu, um jorro de sangue saiu da boca de Shenzhou. Zhou Lai ficou surpreso por um momento. O que aconteceu? Shenzhou também o afastou em pânico. Pegou um lenço de papel e limpou o sangue do canto da boca. Talvez. Ei, eu não estou me sentindo bem. Antes que ele pudesse dizer uma palavra, um jorro de sangue saiu. Eu não estava falando agora porque eu sentia sangue na minha boca. Vendo o rosto de Shenzhou ficando cada vez mais pálido, Zhou Lai amaldiçoou em voz baixa. Chega. Não fale mais. Ele rapidamente ligou o carro e dirigiu para o hospital. Enquanto dirigia, virou a cabeça para olhar para Shenzhou. Você já estava se sentindo mal do estômago durante o jantar? Shenzhou assentiu. Disse timidamente. No começo estava tudo bem, depois de repente comecei a me sentir mal. Zhou Lai apertou o volante. Você não podia ter me dito? Shenzhou apertou a bainha de suas roupas. Você parece infeliz. Eu tinha medo de te deixar bravo. Zhou Lai estava prestes a dizer algo, mas as palavras de Zhou Zhenhua passaram pela sua mente. Se você não o tratasse mal em casa, ele estaria tão acuado? Ele não te diria nada? Zhou Lai respirou fundo, suprimindo a força raiva. Vendo que Zhou Lai não falava mais, Shenzhou virou a cabeça e sibilou. Os olhos do sistema estavam cheios de pena. Shenzhou tinha acabado de morder a ponta da própria língua. Mas essa fase foi superada. Shenzhou apertou o cinto de segurança e de repente disse. Desculpe, eu menti para você. Na verdade, eu fumo. Os dedos de Zhou Lai tremeram ligeiramente. Shenzhou continuou em voz baixa. Na faculdade, eu realmente não tinha dinheiro para pagar as despesas de vida. Eu tinha que trabalhar todos os dias para ganhar dinheiro para pagar as despesas de vida e pagar o empréstimo estudantil. Escrever artigos. Eu aprendi a fumar. Shenzhou parecia ter feito algo errado. Eu não ousei te contar. Com medo de que você me desprezasse. As sobrancelhas de Zhou Lai se franziram fortemente. Chega. Você fuma se quiser. Eu não estou te proibindo de fumar. Depois de dizer isso, ele fez uma pausa. Fumar não parece ser saudável. E então avisou friamente. Você não tem permissão para fumar. Shenzhou ficou surpreso por um momento, virou a cabeça e olhou para ele. O que está olhando? Na família Zhou, seu dinheiro não vai acabar. Você não precisa trabalhar. Pare de fumar no futuro. Shenzhou não esperava que Zhou Lai dissesse isso. Ele piscou os olhos. Mas você também fuma, e o fumo passivo é ainda mais prejudicial à saúde. O rosto de Zhou Lai escureceu. Agora você está cheio de energia de novo e ainda aprendeu a retrucar. Shenzhou abaixou a cabeça imediatamente. O silêncio dele fez o carro ficar quieto instantaneamente. Zhou Lai sentiu algo indefinido no fundo do coração. Começou a perceber com esse silêncio, mesmo ele não entendia o que era. Em breve, o carro chegou ao hospital.
Zhou Lai pegou Shenzhou e o tirou do carro diretamente. O médico assistente, que recebeu a notícia, já estava esperando. Observou Shenzhou entrar. Zhou Lai imediatamente pegou seu celular para verificar a situação familiar de Shenzhou. Quero todos os dados de Shenzhou desde a infância. Depois de fazer tudo isso, Zhou Lai encontrou o responsável pelo hospital e verificou as câmeras de segurança, mas não havia câmeras no quarto. Só havia no corredor, e o corredor mostrava que Shenzhou nunca tinha saído. Os registros de visita da enfermeira também mostravam que Shenzhou estava sempre dormindo. As sobrancelhas de Zhou Lai estavam frias e sombrias. Será que ele realmente entendeu Shenzhou mal? Enquanto isso, Shenzhou, deitado na cama de exames, estava com muita dor no coração. 100 mil? Você realmente se atreve a cobrar isso? Ele só trocou por uma eliminação das gravações das câmeras de segurança e inseriu 3 segundos de memória na enfermeira e isso lhe custou 100 mil. Companheiros sem prazo, companheiros de facada não enganam companheiros de facada, não é nada demais. Pare de fumar e beber, não vire à noite. O médico alertou Shenzhou com um monte de coisas. De repente, ele parou. Mas você não vai começar a tratar seu câncer de estômago agora? Shenzhou ficou surpreso por um momento. Como você sabe? Não era o Dr. Li quem era o responsável por cuidar dele? O Dr. Li, ele não sabe por que mudou. Seus dados foram transferidos para as minhas mãos. Meu sobrenome é Ye. Ye Yunhua. Embora Shenzhou não tenha dito, ele sabia que foi Zhou Lai quem fez isso. Este hospital é todo da família Zhou, basta uma frase de Zhou Lai. Ye Yunhua ainda estava alertando. Pare de beber, fumar e virar à noite. Shenzhou olhou para a figura que apareceu na esquina e acenou com a cabeça apressadamente. E sussurrou, mantenha segredo, mantenha segredo. Não conte ao meu parceiro. Diga a ele que eu só estou com sangramento no estômago. Ye Yunhua, você não, mas sua doença. Shenzhou balançou a cabeça com um sorriso amargo. Obrigado pela sua gentileza, eu não quero contar a ele sobre isso. Ye Yunhua acenou com a cabeça. Ok, do que vocês estão falando? Zhou Lai já tinha se aproximado. Como ele está agora? Ye Yunhua hesitou por um momento. Sussurrou, ainda está com febre baixa. Coma algo leve nos próximos dias. E não coma frutos do mar. O estômago dele já está desconfortável. Assim que Ye Yunhua saiu, só restaram Zhou Lai e Shenzhou no quarto. Shenzhou olhou para Zhou Lai. Por que essa pessoa ainda não foi embora? Ele pensou um pouco e sussurrou. Zhou Lai, volte. Eu posso ficar sozinho. Zhou Lai zombou. Se eu for embora e você morrer aqui no meio da noite, para quem eu vou reclamar? Shenzhou estava confuso. Ah! Zhou Lai bufou. Puxou o cobertor sobre a cabeça de Shenzhou. Vá dormir. Shenzhou tirou o cobertor. Revelou uma fresta e viu Zhou Lai sentado no sofá ao lado. Seus braços e pernas eram longos. Sentado naquele pequeno sofá era realmente um pouco insuportável. Zhou Lai encontrou o olhar de Shenzhou, sem coração e cruel. O que você está olhando? Se você não for dormir, eu vou te expulsar. Os ombros de Shenzhou tremeram. Enfiou a cabeça de volta, mas Shenzhou definitivamente não conseguia dormir. Ele gostava de virar a noite jogando no celular. Mas agora Zhou Lai estava o tempo todo no quarto. Ele estava com um pouco de dor de cabeça. Doeu o fígado por um bom tempo. Ainda não conseguia dormir. Shenzhou olhou secretamente e descobriu que Zhou Lai estava emitindo sons de respiração regulares. Ele imediatamente puxou o cobertor para cima, cobrindo a cabeça, e secretamente ligou o celular escondido no cobertor. O médico disse que você não pode virar à noite. Isso não é algo que pode ser mudado da noite para o dia. Antes eu ficava acordado até às 3 da manhã, agora eu garanto que vou dormir à 1 da manhã. Passo a passo. O sistema ficou sem palavras com suas desculpas intermináveis. Então você tem que dormir à 1. Com certeza. Shenzhou ligou o Bluetooth. A propósito, eu vou hibernar e atualizar por um tempo. Preste atenção. Não deixe Zhou Lai descobrir nada. Absolutamente nenhum problema. Assim que o sistema saiu, Shenzhou se soltou completamente. Esfregou as mãos e abriu seu site de tesouros colecionados, mas depois de clicar, ele não ouviu nenhum som vindo dos fones de ouvido. Ele franziu a testa. O Bluetooth está quebrado. Ele continuou aumentando o volume. Finalmente ouviu um pouco de som fraco. Tanto faz, vou usar assim por enquanto. Amanhã tenho que pensar em uma maneira de expulsar Zhou Lai. Enquanto isso, Zhou Lai, embora estivesse desconfortável, conseguiu adormecer. Só que ele teve um sonho incomum. No sonho, ele empurrou a porta da mansão. O anfitrião,
Zhou Lai hesitou levemente. Ao levantar a cabeça, viu o jovem frio e bonito na cozinha, vestindo um traje feminino requintado. As pontas dos dedos brancos e finos apertavam um canto, os olhos bonitos avermelhados. Essa pessoa era Shen Zhu. O vestidinho não parecia deslocado nele, porque Shen Zhu já nasceu com uma beleza ambígua. O olhar de Zhou Lai escureceu. Venha. Shen Zhu mordeu os lábios e, pouco a pouco, apalpou até chegar na frente dele. O gatinho ajuda o dono a tirar o casaco. Shen Zhu parou em frente a Zhou Lai, baixando os olhos. Zhou Lai encarava seus cílios enrolados. Ele murmurou mas o que ele não esperava era que Shen Zhu levantasse um rostinho corado. Em vez disso, beijou levemente sua garganta. Bem-vindo de volta para casa, mestre. A fragrância de flor de macieira no corpo do jovem. Shen Zhu agarrou, gaguejando ao se afastar. Não pode. Ainda não tirei o casaco. Zhou Lai franziu a testa, mas Shen Zhu de repente grudou nele por completo. Zhou Lai congelou. Shen Zhu levantou a cabeça, suas mãos finas desfazendo os botões dele pouco a pouco. Droga! Zhou Lai encarava Shen Zhu. Quando essa pessoa se tornou tão boa em seduzir as pessoas? A mão de Zhou Lai ainda estava na cintura de Shen Zhu. Mas desta vez, Shen Zhu apenas ergueu os olhos e o encarou levemente, então mordeu os lábios e baixou a cabeça. No final, ele obedeceu muito a Zhou Lai. Logo, o casaco foi retirado. Os dedos de Shen Zhu deslizaram ao longo dos botões de sua camisa, descendo, e quando passaram pelos músculos abdominais, a respiração de Zhou Lai acelerou. A voz estava rouca. Toque de novo. Toque na sua bunda. Zhou Lai ficou surpreso. Ele baixou a cabeça e viu Shen Zhu mudar sua gentileza anterior. Ele levantou a saia e sentou-se na mesa de pernas abertas, acendendo 3 cigarros de uma vez. Querido, irmão está realmente fascinado por você. Zhou Lai congelou. Ele viu o rosto de Shen Zhu instantaneamente se transformar naquele pervertido à beira-mar. O pervertido estava fumando e assobiando para ele. A fumaça passa pelo pulmão, você pelo coração. Ele acordou de repente, olhando para o teto do quarto do hospital. Só então ele percebeu que estava sonhando. Zhou Lai tinha uma expressão como se tivesse comido uma mosca. Ele realmente achava que sua cabeça tinha enlouquecido para sonhar com ele. Quando ele encontrar essa pessoa, ele definitivamente vai matar aquele cara. Mas falando nisso, Zhou Lai hesitou levemente. A imagem de Shen Zhu vestindo um vestidinho e se aproximando dele timidamente e ousadamente apareceu lentamente diante de seus olhos. Zhou Lai mudou de posição um pouco desconfortavelmente, continuando a fechar os olhos. Realmente fui azarado. Estou tendo sonhos estranhos hoje à noite. Zhou Lai franziu a testa. Ele tentou ao máximo dissipar aquela imagem. Finalmente, ele estava com sono, mas no momento seguinte, ouviu um grito extremamente agudo. Mestre! Zhou Lai levou um susto. Ele pensou que ainda estava sonhando. Que droga! Zhou Lai amaldiçoou em voz baixa. Não tem fim, não é? Sonhar com isso já é demais. Agora estou até alucinando. Só que ele não sabia por quê. A voz desta vez era um pouco diferente de Shen Zhu. Assim que esse pensamento passou, duende. Sentiu falta do mestre? Não, ele não disse essa frase no sonho. Zhou Lai acordou instantaneamente. Ele olhou ao redor e finalmente concentrou seu olhar no cobertor da cama do hospital. Na escuridão, o cobertor translúcido era muito chamativo. Sons continuavam vindo de dentro. Que chato, mestre. Ainda estou cozinhando? Duende, que tipo de comida você está cozinhando? Você é a sobremesa mais deliciosa. A expressão de Zhou Lai tornou-se muito interessante. Parecia que ele sabia por que teve aquele sonho. Shen Zhu estava assistindo a uma cena emocionante. Mas no momento seguinte, uma mão pousou em seu ombro. Ele impacientemente estendeu a mão de dentro do cobertor e derrubou a coisa em seu ombro. Vaza, vaza, vaza. Se você quer tirar uma vida, não venha tirar a minha. Zhou Lai olhou para seu braço avermelhado. Sua expressão era terrivelmente sombria. Mais uma vez, ele colocou a mão ali. Shen Zhu respirou fundo. Ele puxou o cobertor de uma vez. Não tem fim, não é? Não foi dito que fantasmas não tocam nas pessoas dentro do cobertor. Encontrando o olhar de Zhou Lai, a voz de Shen Zhu ficou mais fraca pouco a pouco. Zhou Lai estava sem expressão. O que você está assistindo? Shen Zhu imediatamente mudou a tela. Ele instantaneamente colocou uma cara obediente. Não estou assistindo nada. Zhou Lai zombou. Mestre, duende. Shen Zhu ficou surpreso. Como você sabe?
Zhou Lai tirou seus fones de ouvido Bluetooth. Seu idiota! Você nem sabe que o Bluetooth não está conectado. Shen Zhu morreu no local. Zhou Lai pegou o celular dele. Rangendo os dentes, ele disse: Você não dorme no meio da noite e se esconde no cobertor só para assistir essa porcaria? Shen Zhu sorriu sem jeito. Deixe-me explicar. O olhar de Zhou Lai moveu-se para os olhos de Shen Zhu. Escuros, muito escuros. Ele originalmente pensava que era por causa de doença, mas agora percebe que é claramente olheiras de noites mal dormidas. Zhou Lai sentiu seus nós dos dedos estalarem. Você ainda quer se defender? Então, ouça minha defesa. Zhou Lai respirou fundo e puxou a colcha para o lado. Quando Shen Zhu reagiu, Zhou Lai já estava em cima dele, com as mãos apoiadas nas bochechas de Shen Zhu. Aquele rosto bonito e arrogante, sob a luz da lua, parecia um lobisomem poderoso. Você gosta tanto de olhar? Gosta? Então vou te dar uma experiência prática agora. Os lindos olhos de gato de Shen Zhu aumentaram por causa das palavras de Zhou Lai, estupefatos. Zhou Lai originalmente só queria dar uma lição a Shen Zhu, mas ao ver Shen Zhu assim, seus olhos escureceram. Sem pensar, beliscou o queixo de Shen Zhu e inclinou-se para morder. Shen Zhu arregalou os olhos. Ele não esperava que Zhou Lai fizesse isso, mas depois de reagir, Shen Zhu começou a ficar inquieto. Mas assim que a ponta de sua língua se estendeu para fora, a voz do sistema soou lentamente. Não pode. Você não foi para atualizar? Eu não deixo. No meu coração, eu sempre vou. Estou te buscando. Não há confiança entre nós. O sistema não respondeu, mas considerando que essa coisa ainda estava em recesso, Shen Zhu teve que voltar ao trabalho. No momento em que Zhou Lai o beijou, ele pôde sentir Shen Zhu instintivamente o empurrando, mais rapidamente. Shen Zhu desistiu de resistir. E Zhou Lai originalmente só planejava provar um pouco, mas os lábios de Shen Zhu eram tão macios e doces. Zhou Lai abriu os olhos e viu Shen Zhu fechando os olhos com força, obviamente um pouco em pânico. Os cílios enrolados e delicados tremiam adoravelmente sem parar. A garganta de Zhou Lai se moveu ligeiramente. De repente, um som de passos soou na porta. Depois de ouvir, Shen Zhu abriu os olhos imediatamente e empurrou Zhou Lai em pânico. Alguém está vindo. Vendo que ele estava com medo, Zhou Lai não só não soltou, mas queria continuar beijando. Shen Zhu rapidamente resistiu aos lábios de Zhou Lai. Tem alguém. Depois de dizer isso, as pontas de suas orelhas ficaram vermelhas, e ele sussurrou. Espera um pouco para beijar de novo. Mas Zhou Lai pegou diretamente a mão de Shen Zhu e a moveu para longe. O que me importa se tem alguém? Ele olhou diretamente para Shen Zhu e então abriu. Shen Zhu ficou surpreso. Ele não esperava que Zhou Lai não se importasse em ser visto. Encarando o rosto bonito de Zhou Lai, Shen Zhu não conseguiu recusar. Ele fechou os olhos e tremeu, abrindo ligeiramente os lábios como se estivesse respondendo a um chamado. Este momento fez a escuridão nos olhos de Zhou Lai ficar ainda mais densa. Ele olhou diretamente para Shen Zhu, beliscando seu queixo, e abaixou a cabeça. Quando Zhou Lai se afastou, os olhos de Shen Zhu estavam vidrados. Seus lábios estavam vermelhos e inchados, e ele não estava no estado. Zhou Lai achou interessante. Ele deliberadamente beliscou o nariz de Shen Zhu. Shen Zhu imediatamente voltou a si, olhando para Zhou Lai com um par de olhos lacrimosos e magoados. Mas ele não se atreveu a dizer nada. Que obediente! Um traço de sorriso apareceu no canto dos lábios de Zhou Lai. Um sorriso que nem ele mesmo percebeu. Ele soltou Shen Zhu e disse: Por que está olhando para isso? Shen Zhu já havia pensado em suas palavras e sussurrou. Por quê? Queria estudar um pouco. Zhou Lai ficou surpreso por um momento. Por quê? Shen Zhu claramente disse, eu quero fazer você não me odiar tanto. Ele levantou seus olhos lacrimosos e olhou para Zhou Lai. A mão de Zhou Lai que estava esfregando a cintura de Shen Zhu inconscientemente apertou. Vendo que Zhou Lai não estava falando, Shen Zhu imaginou que, depois de dizer isso, Zhou Lai deveria dissipar algumas dúvidas, certo? Como resultado, no momento seguinte, ele ouviu a voz não muito natural de Zhou Lai vindo de seu ouvido. Não precisa olhar, eu não vou mais te odiar no futuro. Shen Zhu ficou surpreso por um momento. Depois de reagir, ele cutucou o sistema. Pequena nuvem, você disse que na história, não importa o quanto eu me humilhes, Zhou Lai não vai gostar de mim. O sistema respondeu. Shen Zhu cutucou novamente. Pequena nuvem. Não pode. Eu sempre vou. Tempo. Aparentemente, é recuperação automática. Deixe para lá.
Espere até que a pequena nuvem termine de atualizar e pergunte de novo. Agora ele estava realmente um pouco cansado. Shenzhou bocejou. Olhou para Zoulai. Eu vou dormir. Zoulai semicerrado os olhos. Eu prometo que vou dormir desta vez. Ele originalmente pensava que Zoulai iria descer, mas ele não esperava que Zoulai o abraçasse diretamente, com a intenção de não descer. Encarando o olhar atordoado de Shenzhou, Zoulai bufou friamente. Eu não durmo confortavelmente naquele sofá. E também. Zoulai mudou de assunto, com um sorriso que não era um sorriso. Como eu sei se, depois que eu adormecer, você não ficou acordado até tarde de novo? Apenas durma, feche os olhos. Shenzhou estava com um pouco de dor de cabeça. Meu sono é terrível. Eu chuto o cobertor à noite. Zoulai zombou. Chutar o cobertor? Eu te chutaria até o Oceano Pacífico. Shenzhou hesitou. E se eu disser que também sei dar mortais para trás? Dormindo. Zoulai não pensou muito. Shenzhou era magro e pequeno em seus braços. Como um pequeno boneco. Como ele daria um mortal para trás? Ele estendeu a mão. Pressionou Shenzhou em seus braços e avisou severamente. Feche os olhos. Shenzhou originalmente queria lutar um pouco, mas Zoulai o apertou com força. Ele teve que desistir. E a ponta dos dedos de Zoulai, enquanto massageava a cintura de Shenzhou, se moveu. Seus olhos não puderam deixar de cair sobre o rosto de Shenzhou. Ele nunca tinha visto Shenzhou assim. Depois de adormecer, suas sobrancelhas e olhos se encheram de ternura. Sob seu pequeno nariz, havia uma sombra fraca. Por que ele parecia tão manso? Zoulai estendeu a mão e beliscou a ponta do nariz de Shenzhou. Shenzhou balançou levemente a cabeça, querendo se livrar da mão de Zoulai. Suas sobrancelhas também se franziram lamentavelmente. Zoulai estava apenas se divertindo no começo, mas agora, vendo Shenzhou com uma expressão de injustiça, ele ficou um pouco interessado. Seus dedos inconscientemente apertaram novamente o queixo fino de Shenzhou. Mas ele notou os lábios de Shenzhou. De repente, ele parou. Zoulai estreitou os olhos, lentamente abrindo o queixo de Shenzhou. Aquela tatuagem. Shenzhou sentiu uma coceira nos lábios em seu sono. Ele murmurou vagamente, pensando que era seu lobo tcheco lambendo de novo. Meio adormecido, meio acordado. Shenzhou pensou que ainda não tinha transmigrado e, como antes, inconscientemente beijou aquela coisa que estava causando problemas em seus lábios. Então ele o apertou em seus braços e o abraçou. Bom garoto. Zoulai ficou atordoado. Seus olhos estavam um pouco estranhos. Ele queria retirar a mão, mas Shenzhou estava abraçando-o com força. Seu rosto estava colado nele, muito dependente. Os cantos de seus lábios também se curvaram para cima. Zoulai não sabia por quê, mas os cantos de seus lábios também se curvaram para cima. Ele virou a cabeça e tocou seu nariz. Já está fazendo barulho. Ele está tão feliz assim? Zoulai definitivamente não poderia ser aquele pervertido. Uma hora depois, Zoulai se sentou inexpressivamente e tirou o pé de sua boca. Ele baixou a cabeça, palavra por palavra, rangendo os dentes. Shenzhou, mas ninguém respondeu a ele. Apenas um leve som de respiração se ouviu. Uma noite se passou. Shenzhou esfregou os olhos. Ele bocejou. Ele dormiu profundamente e se sentiu revigorado. Mas assim que se sentou, ele encontrou as olheiras pesadas de Zoulai. Ele levou um susto. Você! O que aconteceu com você? Zoulai sorriu sarcasticamente. Você ainda se atreve a me perguntar o que aconteceu comigo? Ele apontou para o pé de Shenzhou. Chutou o cobertor 3 vezes no meio da noite. Caiu da cama 2 vezes. Uma frase. Os dedos dos pés de Shenzhou se curvaram no chão. Ele disse em voz baixa, eu te avisei. Zoulai escolheu ignorar o fato de que ele enfiou o pé em sua boca. Mas... Zoulai rangeu os dentes. Isso tudo bem, mas... Por que diabos você estava cantando perto da janela no meio da noite? Deus sabe que, na segunda vez que ele pegou Shenzhou de volta, ele pensou que finalmente conseguiria dormir bem, mas assim que abriu os olhos, seus braços estavam vazios novamente. Shenzhou estava de costas para ele, em pé perto da janela, penteando o cabelo e cantando. Shenzhou estava um pouco envergonhado. Ele não esperava ter feito esse tipo de coisa também. Desculpa. Da próxima vez, eu durmo no sofá. Você vai dormir no sofá? Você está querendo que Zhou Jianhua me repreenda mais? Zoulai disse. E viu Shenzhou com uma expressão de culpa. Ele respirou fundo. Não era culpa de Shenzhou. Afinal, essa pessoa realmente o avisou ontem à noite. Era só que ele não acreditava que Shenzhou,
que parecia tão gentil e quieto, ficaria tão louco depois de adormecer. Tudo bem, coma. Ele olhou para cima e viu que várias porções de café da manhã já haviam sido colocadas na mesa. Zhou Lai disse friamente. Eu encontrei um nutricionista para você. Shen Zhu piscou os olhos. Zhou Lai disse impacientemente. O que você está pensando? Estou com medo de que você morra de fome algum dia, entendeu? Shen Zhu assentiu apressadamente. Ainda está olhando? Zhou Lai enfiou a colher na mão de Shen Zhu severamente. Depois de voltar ontem à noite, o médico já havia feito um curativo profissional, então Shen Zhu agora podia comer sozinho. Vendo Shen Zhu começar a comer, Zhou Lai inconscientemente quis pegar um cigarro. Inconscientemente, pensando em algo, ele jogou o isqueiro de volta para baixo, irritado. Você pode fumar se quiser. Não precisa se preocupar comigo. Eu estou bem. Vendo a ação de Zhou Lai, Shen Zhu lembrou em voz baixa. Zhou Lai ficou rígido por um momento. Você está torcendo para que eu fume mais, não é? Shen Zhu parou um pouco e rapidamente largou os hashis, balançando a cabeça. Eu não estou. Mas no instante seguinte, Zhou Lai virou a cabeça. Não foi você quem disse que fumo passivo faz mal? Neste momento, não se sabe se é a ilusão de Shen Zhu, mas ele parece ver um traço de artificialidade no rosto de Zhou Lai. A ponta do dedo de Shen Zhu parou. Ele reprimiu aquele sentimento inexplicável e abaixou a cabeça para continuar comendo. Terminei de comer. Shen Zhu obedientemente colocou os hashis para baixo. Zhou Lai examinou a mesa. Ele estava razoavelmente satisfeito. Ele originalmente pensava que a quantidade de comida de Shen Zhu era como a de um gatinho, mas agora parece que Shen Zhu come bastante. Mas, Zhou Lai franziu a testa. Eu vejo que você come muito. Por que você não engorda? Antes, na família Zhou, embora não houvesse um nutricionista, não faltava comida. Shen Zhu sorriu e disse, talvez depois de comer mais alguns dias, fique tudo bem. Vendo Zhou Lai brincando entediado com um cigarro na mão, Shen Zhu perguntou suavemente, Zhou Lai, você vai estar ocupado com o quê? Não precisa se preocupar comigo. Não estou fazendo muita coisa agora. Devo ter alta em 1 ou 2 dias. Como que eu posso estar ocupado? Ele nunca cuidou da empresa da família Zhou. Zhou Lai não tem interesse nessas coisas. Ele prefere boxe e corridas de carro. E todas as coisas emocionantes. Shen Zhu pensou, eu quero que você vá embora. Antes, quando Zhou Lai não estava por perto, ele podia fazer o que quisesse. Agora que Zhou Lai está ao seu lado. Qual é a diferença entre isso e trabalhar 24 horas por dia? Então, quando Shen Zhu estava prestes a dizer algo, o celular de Zhou Lai tocou. Ele deu uma olhada. Shen Zhu notou que o corpo de Zhou Lai se endireitou e sua expressão ficou estranha. O que foi? Zhou Lai desligou o celular. Nada. Eu vou sair. Shen Zhu assentiu. Zhou Lai caminhou até a porta. Como se lembrasse de algo, ele olhou para trás, seu tom um pouco estranho. Eu vou te levar para jantar esta noite. Shen Zhu ficou surpreso por um momento, mas uma onda de alegria se espalhou em seu coração. Zhou Lai está se importando com ele, certo? Zhou Lai parece estar mudando lentamente sua opinião sobre ele. Então, ele poderia considerar o tratamento? Zhou Lai, você está falando comigo? Shen Zhu voltou a si e um sorriso apareceu em seus lábios. Ok. Encontrando seus sorrisos, Zhou Lai tocou seu nariz e disse algo rapidamente. Depois de ouvir claramente, um leve rubor apareceu rapidamente nas orelhas de Shen Zhu. O que Zhou Lai disse foi: por que você está sempre com essa cara de morto? Esse sorriso não é muito bonito. Shen Zhu apertou o canto de suas roupas. Depois de ouvir os passos de Zhou Lai ficando cada vez mais distantes, o rubor em suas orelhas desapareceu instantaneamente e ele abriu a colcha diretamente. Droga, finalmente foi embora. Shen Zhu abriu o celular diretamente. Pequena nuvem, Shao, Gu. Eu sempre serei uma prisão, esquece. Esqueci que esse cara ainda está evoluindo. Mas enquanto brincava, Shen Zhu começou a se sentir um pouco entediado. Ele se deitou na cama, sem saber o que fazer. Neste momento, o celular tocou e Shen Zhu apertou os olhos. Meia hora depois, Shen Zhu chegou ao endereço dado por Shen Yong. Assim que abriu a porta e entrou, Shen Yong levantou a mão e deu um tapa. Seu animal, você ainda sabe como voltar. Mas seu pulso foi agarrado com força no meio do ar. Os olhos de Shen Yong ficaram frios. Você ainda ousa me segurar? Nós enviamos tantas mensagens para você. Ligamos tantas vezes. Por que você não atende? Por que eu deveria atender? Shen Zhu soltou a mão de Shen Yong abruptamente.
Shen Yong cambaleou alguns passos para trás e caiu no chão. Shenzu! Shenzu cruzou os braços e sentou-se lentamente em uma cadeira. Que tipo de status você tem para ousar me chamar assim? Me mostre um pouco de respeito. Shenzu, Jian Vanning foi ajudada por Shen Li a sair do quarto. Seu rosto estava abatido, mas era difícil esconder sua amargura. Agora que você se tornou a noiva de Zhou Lai, você pode fazer o que quiser, certo? Não se esqueça de quem te mandou para lá. Você deve toda a sua boa vida atual a nós. Você não deveria ser grato a nós? Ser grato. Shenzu zombou. Vocês me jogaram na cama de Zhou Lai com uma grande procissão de casamento. Chamaram tantas pessoas para assistir, fazendo muito barulho. Vocês consideraram o meu rosto? Vocês pegaram o dinheiro e foram embora. Consideraram o quão constrangedor seria para o corpo original entrar na família Zhou. Especialmente porque Zhou Lai ainda é a pessoa que o corpo original ama. O coração de Shenzu sentiu uma pontada repentina de dor. Ele não conseguia distinguir se eram as emoções deixadas pelo corpo original. O corpo original simplesmente não queria continuar, então pulou no lago e cometeu suicídio. Shen Li se aproximou com seu corpo de 150 quilos, seus olhos ferozes. Como você está falando com seus pais? A mãe está doente. Você nos transfere 1 milhão. Shenzu disse friamente. Vocês pegaram o dote da família Zhou, então deveriam ter pensado que não temos mais nenhuma relação. Que tipo de coisa você está dizendo? O peito de Jian Vanning subia e descia, o ar estava pesado. Eu te dei a luz, me dê algum dinheiro. A família Zhou é tão rica, o que são 1 milhão? Shenzu pegou o celular. Por que você não pede diretamente a Zhou Lai? Vendo a expressão derrotada deles, Shenzu provocou. Não ouse, tem medo de Zhou Lai. Shen Li cerrou os dentes. Gire os punhos. Mãe, não perca tempo com ele. Dê uma surra nele e ele ficará manso. Mas quando ele tentou agarrar o ombro de Shenzu como de costume, e levantá-lo com um chute, seu pulso foi agarrado. Que lixo é você? Para ousar me tocar. Um traço de raiva brilhou nos olhos de Shen Li. Morra! Shen Li tentou puxar a mão de volta, mas descobriu que a força de Shenzu era surpreendente. Me solte! Me solte! Shenzu zombou e aplicou força com a mão, virando o pulso diretamente. Shen Li sentiu uma dor intensa e então foi atingido por uma força irresistível. E derrubado no chão. Shen Li gritou de dor no chão com um estrondo. Tudo isso aconteceu em um piscar de olhos. Quando Shen Yong e Jian Vanning reagiram, Shen Li já estava quase desmaiado de dor. Jian Vanning, que sempre o amou, levantou a mão diretamente para dar um tapa em Shenzu. Você está louco? Como você pode ser tão cruel? Mas assim que ela estava prestes a bater, Shenzu agarrou seu pulso e deu um tapa nela. Ela ficou atônita, então incrédula. Você me bateu? Você ousa me bater? A expressão de Shenzu era indiferente. O quê? Eu não posso bater? Você diz que sou cruel com Shen Li. Antes, Shen Li me bateu até o primeiro dia de neve. Por que vocês não dizem que Shen Li é cruel? Em vez disso, vocês elogiam a força dele. Shenzu, você está louco? Você ousa bater na sua mãe. O próximo será seu pai. Shen Yong cerrou os dentes e avançou, mas foi derrubado com um tapa. Shenzu olhou para eles de cima. Se vocês ousarem vir me importunar de novo, vou bater em você. Bater na cara de Jian Vanning e depois da cara de Jian Vanning na sua cara. Depois de dizer isso, ele ignorou os três atordoados. Assim que estava prestes a se virar e abrir a porta, ouviu a voz irritada de Zhou Lai do lado de fora. Abra a porta para mim. Assim que as palavras foram ditas, a porta foi chutada violentamente. Um buraco enorme apareceu instantaneamente no centro da porta de ferro. Em seguida, vieram mais 2 chutes. A porta estremeceu e foi destruída de forma torta. Zhou Lai entrou sem dizer uma palavra. Jian Vanning se levantou apressadamente, com um sorriso amargo. Jovem mestre Zhou, Shenzu enlouqueceu. Veja, ele ousa bater até nos pais dele. Zhou Lai, você tem que controlá-lo. Onde está Shenzu? Quando Jian Vanning estava prestes a apontar, ela descobriu que a pessoa que estava na porta há pouco havia desaparecido. Ao mesmo tempo, um canto fraco e um pouco assustado soou de um canto não muito distante. Zhou Lai, estou com tanta dor. Shen Yong, Jian Vanning e Shen Li viraram a cabeça e viram que a pessoa que os espancou com tanta frieza agora estava sentada no chão encostada na parede, com lágrimas nos olhos. Shenzu fungou. Zhou Lai, me leve embora, por favor. Eles me intimidam. A expressão de Zhou Lai era feia. Ele correu e ajudou Shenzu a se levantar.
Shenzhou encostou-se nos braços de Zhou Lai com uma expressão de "sou tão frágil". Outro soluço soou, deixando Shen Yong, Jian Vanning e Shen Li atordoados. Zhou Lai olhou para eles com olhos sombrios. O que vocês fizeram com Shenzhou? Shen Yongjian. Shenzhou encostou-se nos braços de Zhou Lai com uma expressão inocente, mimando. As veias em sua testa saltaram. Jovem mestre Zhou, não fizemos nada com Shenzhou. Pelo contrário, Shenzhou não tem respeito pelos mais velhos. Veja, ele não apenas bateu em mim e na mãe dele, mas também deixou o irmão dele assim. Shen Li acenou com o braço torcido de forma não natural e se levantou trêmulo. Sim, jovem mestre Zhou, veja, minha mão foi arruinada por Shenzhou. Shenzhou disse incrédulo. Como vocês podem me difamar assim? Eu sei que vocês nunca gostaram de mim desde que eu era criança. E toleraram o bullying do meu irmão, mas... Shenzhou não conseguiu continuar. Lágrimas grossas caíram. Os olhos de Zhou Lai ficaram aterrorizantes aos poucos. Vocês me acham cego? Shenzhou fez uma cirurgia há 2 dias. Eu tenho que carregá-lo para dar alguns passos. Vocês estão me dizendo que ele bateu em vocês 3? Shenzhou enxugou lágrimas inexistentes e atiçou as chamas. Sim, sim. Depois de dizer isso, ele encostou-se debilmente nos músculos peitorais de Zhou Lai. Tão grande. He. Jian Vanning apontou para Shenzhou com um dedo trêmulo de raiva. Não estamos mentindo. Shenzhou realmente se tornou uma pessoa diferente. Ele nos agarrou e bateu em nós 3. Ele olhou fixamente para Shenzhou. Olhar ressentido. Explique logo. Shenzhou funga. A voz continha um tom nasal fraco. Zhou Lai, me leve daqui. Eu não quero mais vê-los. Vá para o inferno. Shenzhou mexeu-se um pouco. Zhou Lai puxou Shenzhou para sentar na cadeira. Shenzhou piscou os olhos e apenas olhou para Zhou Lai. Ele transformou o canto da casa em uma bagunça. Esta casa foi recém-comprada por Shen Yong e Jian Vanning. Desde a falência, a família deles tem vivido remendando de um lado para cobrir do outro. E agora, finalmente, compraram esta pequena casa com os materiais de Shenzhou. Como resultado, agora Zhou Lai foi e quebrou tudo em uma bagunça. Jian Vanning correu para a frente chorando para impedir. Não quebre, não quebre. Mas Zhou Lai agarrou suas roupas e a jogou para longe. Da próxima vez, ouse abrir os olhos e dizer besteiras, e verá. Jian Vanning ouviu isso. E imediatamente perdeu a confiança, apontando para o próprio rosto. Acho que você que é cego. Você não viu a marca de tapa tão grande no meu rosto? Zhou Lai lançou um olhar, inexpressivo. Não está tudo bem? Se eu descobrir que vocês estão procurando Shenzhou de novo, Zhou Lai puxou um sorriso frio nos cantos da boca. Vocês estão mortos. Ele bufou friamente e levou Shenzhou embora, deixando apenas Shen Yong e os outros 3 olhando para a bagunça no chão. Shenzhou foi jogado no carro por Zhou Lai. Ele disse baixinho, como você veio? Zhou Lai rangeu os dentes. Pegou o celular e colocou na mão dele. Shenzhou abriu e viu um monte de chamadas perdidas vermelhas. Shenzhou parecia perdido. Demorou um pouco para perceber. Ele tinha dito que ia ligar para Zhou Lai, mas não ligou. Provavelmente tocou sem querer no bolso. Ele não esperava que Zhou Lai realmente viesse. Pensando em como Zhou Lai o ajudou a desabafar sua raiva. Os lábios de Shenzhou claramente disseram, obrigado. Assim que ele terminou de falar, Zhou Lai agarrou a nuca dele. Por que você veio aqui? Para ser o saco de pancadas deles? Shenzhou engasgou. Shen Yong disse que minha mãe estava gravemente doente. A testa de Zhou Lai estremeceu. Ele disse que ela estava doente e você acreditou? Hoje, depois que ele saiu, recebeu as informações passadas de Shenzhou. Ele só tinha lido metade, e sua pressão arterial já estava subindo descontroladamente. Aquele casal, Shen Yong, na verdade, sempre favoreceu Shen Mi desde a infância e até incentivou Shen Mi a intimidar Shenzhou, sugando o sangue de Shenzhou e forçando Shenzhou a se casar. De agora em diante, você não tem nada a ver com eles. Shenzhou ficou atordoado por um tempo, e então mordeu os lábios. Mas, assim eu não terei família e nem parentes. De acordo com a história original, os sentimentos do protagonista original por esta família são complexos e entorpecidos. Mesmo sendo intimidado, ele não queria ir embora, mas queria ainda mais ser amado pelos pais e pelo irmão, mesmo sabendo que isso estava errado. Enquanto conscientemente sofria, ele também ansiava ilusoriamente. Quem disse que você não tem família? Zhou Lai riu com raiva. Eu não sou gente? As pontas dos dedos de Shenzhou se moveram ligeiramente. E ele levantou a cabeça. O que você disse?
encontrando o olhar frívolo dele. Zhou Lai tossiu. Você é minha noiva. Ele apertou as bochechas de Shen Zhu ferozmente. Então, se eles te chamarem, você não pode mais vir. Entendeu? Vendo que Shen Zhu ainda estava atordoado, Zhou Lai aumentou o tom. Ei! Ele beliscou a cintura de Shen Zhu com os dedos. Shen Zhu exclamou e colocou a mão na mão de Zhou Lai, tentando afastá-lo. Os olhos estreitos de Zhou Lai se estreitaram. Ele agarrou as duas mãos de Shen Zhu com uma mão. Shen Zhu teve a sensação de que estava completamente fora de controle. Ele não gosta disso. Lixo inútil. Da próxima vez que alguém te bater, você bate de volta. Se você não conseguir, me chame. Eu te cubro. Entendeu? Shen Zhu piscou os olhos, encontrando o rosto sombrio e extravagante de Zhou Lai. Lentamente, ele murmurou um "u". Zhou Lai de repente perguntou, onde está sua atadura? Shen Zhu tossiu. A atadura afetava seu desempenho, então ele atirou quando veio. Vendo que a expressão de Zhou Lai estava ficando cada vez mais sombria, Shen Zhu justificou com razão e jogou a culpa em Shen Yong e nos outros. Foram eles que arrancaram minha atadura. O olhar de Zhou Lai estava sombrio. No futuro, não se preocupe com os assuntos da família Shen. Shen Zhu ouviu aversão em sua voz. O que você vai fazer? Eu disse para você não se preocupar. A partir de agora, você não pode mencionar uma palavra. Zhou Lai estava furioso. Shen Zhu teve que morder os lábios. Zhou Lai olhou para fora. Franzindo a testa, a competição está prestes a começar. Você vem comigo. Ir? Ir para onde? Não pergunte. Mas quando Zhou Lai estava prestes a ligar o carro, ele pensou em algo, parou de repente e então puxou a caixa de remédios da gaveta da frente. Shen Zhu gloriosamente voltou a ter mãos de Doraemon. Ele estava um pouco impotente. Realmente não há necessidade disso. Você ainda se atreve a falar? Desta vez, Zhou Lai amarrou diretamente as duas mãos de Shen Zhu juntas e até fez um nó cego. Shen Zhu ficou sem palavras. E Zhou Lai originalmente apenas fez isso casualmente, mas agora, olhando para a aparência de Shen Zhu com as mãos amarradas, seus olhos escureceram imperceptivelmente. Shen Zhu não conseguia mais fingir. Merda, ele realmente não gosta de ter as mãos restritas. Isso fazia sentir como se estivesse numa posição passiva. Mexeu-se desconfortavelmente e ergueu os olhos, olhando para Zhou Lai de forma intencionalmente lamentável e magoada. Realmente não pode desamarrar? É muito desconfortável. Não pode? Assim que as palavras saíram, Zhou Lai ligou o carro diretamente, e Shen Zhu ficou inquieto. Mexia a bunda, mexia as mãos e até tentava secretamente levantar a mão para morder a bandagem. Zhou Lai percebeu e disse friamente, atreva-se a morder e verá. Shen Zhu congelou. Teve que abaixar a mão e morder os dentes em segredo. Vendo a aparência deprimida de Shen Zhu, Zhou Lai era pura astúcia. Shen Zhu era como um gatinho. Zanshu alimentava seu gatinho com remédio e precisava colocar um colar elisabetano. Com uma expressão ansiosa e cega, tentou de tudo para tirar o colar elisabetano, mas depois de perceber que não conseguia tirá-lo, deitou-se no chão com uma expressão de desesperança. Shen Zhu era exatamente igual agora, só que estranho. Porque sempre sentia que essa era a verdadeira aparência de Shen Zhu agora. Um pouco temperamental. Pensando nisso, Zhou Lai bateu inconscientemente os dedos no volante. Shen Zhu realmente estava diferente de antes. Pelo menos diferente de antes de participar do banquete. Antes, os olhos de Shen Zhu não tinham o menor brilho, sempre com uma expressão melancólica. E o Shen Zhu de agora, embora também parecesse merecer uma surra, sempre lhe dava uma sensação de divisão. Zhou Lai estava pensando quando aplausos repentinos soaram dos dois lados da estrada à frente. Zhou Lai! Zhou Lai! Shen Zhu também percebeu. Zhou Lai dirigiu até um autódromo. Este era um novo autódromo profissional de rally. Os olhos de Shen Zhu brilharam. Já havia muitas pessoas reunidas, especialmente ao ver o carro de Zhou Lai entrando, todas levantaram as mãos e aplaudiram. O nome de Zhou Lai quase ecoou no céu. Shen Zhu tocou o queixo. Para deixar essas pessoas tão animadas. Isso mostra que as habilidades de direção de Zhou Lai ainda são muito boas. Shen Zhu também descobriu que o bom amigo de Zhou Lai, Zanshu, também estava no meio daquelas pessoas. Ao ver o carro de Zhou Lai parar, ele imediatamente se aproximou para abrir a porta para Zhou Lai. Irmão Zhou, Zanshu sorriu. Mas descobriu que Zhou Lai contornou o carro e abriu a porta do passageiro. Com um puxão, tirou uma pessoa do banco do passageiro. Ao ver Shen Zhu, Zanshu ficou surpreso. Irmãzinha?
Shen Zhu lançou um olhar imperceptível para Zhou Lai, e no instante seguinte percebeu que a atmosfera ficou estranha. Enquanto Shen Zhu estava confuso, viu um jovem fumando um cigarro sair lentamente do meio da multidão. O jovem tinha uma aparência bonita e fria. Shen Zhu quase conseguiu determinar à primeira vista que era Shu Qingji, porque havia uma sombra vaga de Zhou Lai nele, semelhante à sua exibição, mas com um pouco mais de nobreza e frieza, com uma expressão indiferente. Neste momento, o sistema apareceu. O que está acontecendo? Parece que você está usando o mesmo modelo. Para ser preciso, é o mesmo modelo do corpo original de Shen Zhu. Zhang Shu olhou para Shen Zhu, depois olhou para Shu Qingji. Tocou o nariz e não ousou dizer nada. Shu Qingji apagou o cigarro e riu. Seus olhos se moveram de Zhou Lai para Shen Zhu. Zhou Lai, sua noiva? Faz tanto tempo que voltei ao Paris e você não me apresenta. Shu Qingji sorriu. Da última vez, pedi para você trazê-la para os irmãos darem uma olhada. Você não quis. E os olhos de Shen Zhu estavam todos concentrados naquela fileira de carros de rally. Não pense que esses carros de corrida são como melancias gratuitas, estacionados aleatoriamente no chão de areia e pedra. Na verdade, qualquer modificação custa milhões. Shen Zhu estava tão absorto que nem percebeu a atmosfera estranha entre Zhou Lai e Shu Qingji. O pequeno assistente finalmente terminou de atualizar e saiu e viu Shen Zhu matando tempo no trabalho, o que o deixou tão zangado que quase desmaiou. Faça a tarefa. Você ainda está devendo 70 mil. Se você não economizar dinheiro, depois que você morrer, espere para passar fome. Shen Zhu imediatamente voltou a si e entrou no personagem em um segundo. Vendo Shu Qingji aparecer, a alegria que acabará de surgir no coração de Shen Zhu desapareceu. Shu Qingji se aproximou e deu um soco no ombro de Zhou Lai. Eu e Zhang Shu e os outros ligamos para você de manhã. Por que você só chegou à tarde? Shen Zhu sentiu um tremor. Acontece que a expressão estranha de Zhou Lai pela manhã era porque Shu Qingji havia enviado uma mensagem para ele? Só porque ele ligou. É por isso que Zhou Lai veio correndo. Shen Zhu, que estava com a cabeça baixa, não percebeu que Zhou Lai franziu ligeiramente a testa. Um pouco. Atrasei. A competição ainda não começou. Shu Qingji encolheu os ombros. E piscou para Shen Zhu novamente. Como você aguenta o mau temperamento de Zhou Lai? Da última vez, eu mordi um pouco do sorvete dele. Ele me perseguiu por 7 ou 8 quilômetros. O rosto de Shen Zhu ficou pálido. Era o sorvete de Zhou Lai. Shu Qingji já foi tão íntimo de Zhou Lai? Zhang Shu e os outros também começaram a rir. Ainda nos lembramos de vocês dois terem destruído um ninho de vespas juntos no final. Vocês dois só puderam pular na água juntos. Shen Zhu ficou um pouco cambaleante por um momento. Ele quase não conseguia ficar de pé. Apenas conseguiu forçar um sorriso. Zhou Lai é muito bom. Vendo sua expressão pálida, Zhang Shu fez um sinal repentinamente. Ele cutucou os outros com o cotovelo. Os outros também reagiram. Zhou Lai, vocês, por que mencionar coisas do passado? Seu tom estava cheio de impaciência. O ar ao redor congelou. Todos pararam de falar. Apenas os fãs desinformados do lado de fora estavam aplaudindo. Shu Qingji endureceu imperceptivelmente por um instante, mas logo recuperou o sorriso. Tudo bem. Deixa pra lá. Hoje viemos competir. Zhou Lai disse friamente. Se sabe, não fale besteira. Entre no carro. Ele olhou para Shen Zhu. Vá sentar ali e espere por mim. Shen Zhu olhou para Shu Qingji e Zhou Lai, apertando os dedos com força. Isso é, ele está querendo me afastar? Mesmo com o coração amargurado. Shen Zhu apenas assentiu levemente. Ele ficou ali, observando Shu Qingji e Zhou Lai irem para o vestiário. De repente, ouviu uma discussão em voz baixa. Faz tanto tempo que não vejo esses dois juntos. Que demais! Shu Qingji do sul, Zhou Lai do norte. Esses dois parecem não se dar bem, mas antes eles fizeram uma parceria em um rally. Não importa quem seja o piloto ou o navegador, eles sempre alcançam 100% de sincronia. Nem mesmo seus próprios parentes conseguem atingir esse nível de compatibilidade. Foi há alguns anos. Não sei por que Shu Qingji foi para o exterior. Parece que Zhou Lai se declarou, mas Shu Qingji não concordou. Zhou Lai ficou frustrado e se calou. E então disse a todos para nunca mais mencionarem Shu Qingji. Onde você ouviu isso? Eu tenho meus próprios métodos. Nossa, não é à toa que esses dois, há anos que não procuram um navegador, sempre completam as corridas sozinhos. Você está dizendo que duas pessoas estão fazendo o trabalho de uma só. Não é à toa que o ranking internacional deles caiu bastante.
Que pena! Shenzhou ouviu essas palavras e apertou os dedos com força. Mordeu o lábio e não percebeu que as duas pessoas que estavam conversando se entreolharam após terminarem de falar e desapareceram silenciosamente na multidão. Shenzhou levantou a cabeça, olhando para os dois que já haviam trocado de roupa de corrida e saído ao mesmo tempo. A luz do sol se espalhava sobre as sobrancelhas e os olhos dos dois. Shenzhou de repente sentiu que essas duas pessoas eram muito compatíveis. Somente eles podiam ficar um ao lado do outro. Pensando bem, Zhou Lai o ajudou agora há pouco apenas por responsabilidade, certo? Veja. Shenzhou recuou abruptamente. A atuação acabou. Agora é a minha vez de me divertir. O sistema entrou em pânico. O que você vai fazer? Shenzhou olhou para Zhou Lai, que estava inspecionando o carro de corrida e tocou o queixo, olhando para o assento do passageiro vazio de Zhou Lai. O canto de sua boca se curvou imperceptivelmente. Ele riu. Já faz tanto tempo e você ainda não procura um navegador. Zhou Lai disse friamente, eu consigo completar a corrida sozinho. Os olhos de Shu Qingji se moveram levemente. Ele de repente se aproximou de Zhou Lai. Velhas regras. Nesta corrida. Vamos apostar. Zhou Lai não disse nada. Shu Qingji disse cada palavra claramente. Se eu ganhar, você vem tomar um copo comigo. Tivemos alguns mal-entendidos antes. Vamos explicar tudo claramente. Se eu perder, faça o que quiser comigo. Zhou Lai sorriu sem alegria. A segunda condição não é necessária. Shu Qingji fez uma pequena pausa. Você tem tanta certeza de que vai ganhar? Zhou Lai zombou. Eu só ganho, nunca perco. Assim que as palavras saíram, Zhou Lai apertou o capacete e abriu a porta do carro. Ele apertou o volante. Naquele momento, uma voz soou ao lado. Espere por mim. Zhou Lai virou a cabeça e viu uma pessoa vestindo uma roupa de corrida e usando um capacete correndo para lá. Mesmo que não pudesse ver o rosto da pessoa, Zhou Lai inexplicavelmente sentiu que era aquele pervertido. Sai fora! Zhou Lai ligou o carro diretamente. Shenzhou já havia corrido para a frente do carro. Coelhinho bonzinho. Abra a porta e deixe o irmão entrar. A resposta de Zhou Lai foi pisar no acelerador. Antes que o carro voasse, Shenzhou imediatamente agarrou a parte superior da moldura e pulou pela janela. Sentou-se no banco do passageiro e apertou o cinto de segurança em um movimento contínuo. A raiva brilhou nos olhos de Zhou Lai. Mas a contagem regressiva já havia começado. Ele não podia parar, então teve que virar a cabeça a contragosto. Pule do carro você mesmo. Shenzhou pegou o livro de bordo. Não, tenho medo de morrer. Medo de morrer? Zhou Lai riu de raiva. Se tem medo de morrer, por que ousou pular quando eu liguei o carro? Zhou Lai abriu a porta do carro. É merecido se você morrer. Shenzhou calmamente puxou a porta de volta. Estou te avisando, não me force. A testa de Zhou Lai estremeceu levemente. Eu não tenho vergonha. Cão Shain Hao Eriuitian. Seu peitoral é tão grande, seu abdômen é tão bom de tocar. Posso escorregar em cada músculo abdominal. Você é um deus, o imperador dos imperadores, o macho dos machos. Comendo por você, em pânico por você. Quem vê Zhou Lai não enlouquece. Zhou Lai é meu. Não ousem tocar no meu Zhou Lai. Bato em você, bato em você. Chega! Cale a boca! Zhou Lai vira o volante bruscamente e o carro salta para fora em um instante. Ele voa sobre uma rampa. O carro começa a balançar violentamente. Os dois balançam para os lados. Se não fosse pelo capacete e pelo cinto de segurança, poderíamos voar para fora diretamente. Se você dirigir direito, eu calo a boca. Seus olhos brilham. Ele, é claro, quer experimentar um rally tão emocionante. Só que Zhou Lai dirige de forma muito agressiva. Depois que o carro voa para fora, a frente bate fortemente no chão. Em um instante, peças quebradas voam para todos os lados. A frente do carro estala e anuncia sua ruptura. Ele rola no chão e voa para a grama ao lado. E como se perdeu no chão de areia e pedra. A aderência é muito fraca. Então, mesmo que Zhou Lai controle o volante com força, o carro ainda começa a balançar incontrolavelmente. Até mesmo desvia da pista e começa a raspar na grande árvore ao lado. A porta do lado de Shenzhou é instantaneamente destruída e cai no chão com um estrondo. Ele agarra a alça acima de sua cabeça. A porta é arrancada, de modo que o vento uivante entra na roupa de Shenzhou. Ele balança a cabeça tonta. Zhou Lai. Inútil. Cale a boca. Preciso que você me ensine a fazer as coisas. Zhou Lai fixa os olhos à frente, preparando-se para virar o volante. Se você não estivesse me incomodando, eu perderia tempo?
A competição do WRC é calculada pelo tempo. Quem usar o menor tempo fique em primeiro lugar. Zhou Lai já perdeu alguns segundos. Sua classificação se distancia instantaneamente dos outros competidores. A transmissão ao vivo está cheia de gritos para Zhou Lai. Zhou Lai é tão bonito! Zhou Lai é a primeira pessoa no WRC nacional. Nenhuma contestação é aceita. O deus do WRC abençoará Zhou Lai para sempre. Zhou Lai, Zhou Lai. Assim que este comentário passou. No momento seguinte, o chassi do carro rende e emite um lamento. O carro perde o controle instantaneamente. Na verdade, o pneu furou. Ruim. O pneu traseiro esquerdo furou. Acabou. Zhou Lai também não esperava que o pneu do carro furasse. Depois de balançar algumas vezes, ele perdeu completamente o controle. Ele voa para a encosta fora da pista. Depois de rolar 2 vezes, ele começa a mergulhar lentamente para baixo. A ferocidade nos olhos de Zhou Lai é difícil de esconder novamente. Ele amaldiçoa severamente, chuta a carroceria do carro e solta o volante. Ele realmente planeja desistir, mas ele não esperava que a pessoa ao lado dele de repente se inclinasse. Shen Zhu agarra o volante, na verdade tentando trazer o carro de volta para a pista.